A sessão está reaberta. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorge de Freitas. Eu peço a complacência de Vossa Excelência e do plenário para que possamos registrar em ata a presença no plenário de inúmeras pessoas, mas na noite de hoje eu quero que seja registrado em ata, com a complacência, a presença dos membros do Partido Novo, Alex Lemos, Itacir Ferreira, Leandro Raimundo e William Frank. O Partido Novo elegeu 8 deputados federais, inúmeros estaduais e o governador de Minas Gerais. É um partido com um pensamento completamente diferente, merece nosso elogio e que compareça sempre a essa casa. Muito obrigado. Sejam bem-vindos os componentes do Partido Novo, conforme citado pelo vereador Jorge Freitas. Vereador Toninho Franco, registrar a presença. Marco Xavier. Item 1 da pauta, projeto de lei número 221/18, de autoria da nobre vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Limeira a Semana Municipal Outubro Rosa para Mulheres com Deficiência e dá outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 221/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto 221/18, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, sempre estive envolvida no Outubro Rosa e por algumas vezes, durante alguns anos, consegui que o poder público fizesse um dia especial. Por exemplo, aqueles que necessitam de intérprete de Libras, consegui junto ao Executivo que fosse marcado e fizesse uma forma diferenciada a divulgação também em Libras. E o que peço aqui hoje é que possamos tornar oficial em todos os anos, para que possamos atingir aquelas comunidades que tanto necessitam. E aqui não falo somente da comunidade surda, mas também da comunidade com problemas visuais e principalmente também as cadeirantes. Todos sabem que lutei para que as cadeirantes tivessem um atendimento diferenciado que é necessário nos postos de saúde, com a vinda de equipamentos de cadeiras ginecológicas, onde as mulheres cadeirantes não precisassem mais ser carregadas, expondo a uma situação difícil a elas, bem como aos profissionais da rede pública de saúde. E aqui peço também, isso já é motivo de ofício meu enviado ao deputado Miguel Lombardi, bem como conversa com o senhor prefeito e também com o secretário de saúde, para que as mamografias também sejam realizadas nas mulheres cadeirantes de forma diferenciada, com a aparelhagem necessária para isso. O que peço aos senhores e senhoras hoje é que tornemos oficial uma semana para a inclusão, como o assunto hoje virou muito inclusão e estamos no mês da mulher, para que possamos tornar oficial esse tipo de atendimento dentro do tão batalhado Outubro Rosa. Tenho certeza que os senhores e senhoras irão me acompanhar na aprovação, tornando oficial
Outubro Rosa para as mulheres com deficiência. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Manifesto interesse, presidente. Para discutir o projeto, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Apenas para registrar, vereadora Érica Tanque, até pela empatia, porque sou filha de pessoa com deficiência que faz o uso do Sistema Único de Saúde. Minha mãe é cadeirante há 12 anos, ela foi acometida por um AVC e, de fato, a inclusão ela precisa atingir todos os níveis. E muitas vezes, principalmente as pessoas que estão de fora, os vereadores acabam sofrendo algumas críticas, no seguinte sentido: mas vai fazer uma semana, o máximo que o vereador consegue fazer é um dia, né? Ou uma semana, o doutor Rafael faz várias semanas também, ligado à saúde, a doutora Mayra, o doutor Marcelo, enfim. Às vezes as pessoas pensam, mas qual que é a contribuição disso? Primeiro que muitas vezes as pessoas não sabem, mas nós temos alguns limites legais. Quando o assunto é políticas públicas, nós, vereadores, não podemos ir lá pegar, fazer e executar. Muitas vezes a população não tem essa ideia. Agora, quando um parlamentar institui uma semana, institui um dia, traz para um calendário oficial, e aqui no caso do seu projeto, vereadora Érica Tanque, com relação à instituição da Semana da Mulher, do Outubro Rosa, da Mulher com Deficiência, isso daí fomenta a discussão, possibilita que os governantes do Poder Executivo olhem de outra forma para essas pautas, para essas causas. E, certamente, a contribuição por meio daquele trabalho costurado nos bastidores, mandando ofício para governador, mandando ofício para o prefeito, chegando até o secretário, cobrando para que isso não fique, e não diminuindo com essa frase, mas não fique somente na semana, mas que seja uma inclusão fática, é um trabalho que eu já destaquei, não uma, não duas, várias vezes, e destacarei quantas vezes forem necessárias. A vereadora é uma referência nesse sentido de fazer essa costura nos bastidores para que o negócio saia do papel. Porque o maior desafio do parlamentar é tirar do papel e fazer o negócio acontecer de fato. Né? E isso, a vereadora, ela é um exemplo nessa questão de fazer o negócio acontecer. E não virar aquilo que nós, advogados, estou vendo o doutor Roberval aqui na plateia, falamos do, entre aspas, letra morta. Né? Fazer com que aquilo lá realmente seja efetivo, né? Guarde uma pertinência. Então, como parlamentar, como mulher, como filha de uma pessoa com deficiência que faz a utilização do Sistema Único, agradeço e parabenizo pela postura da vereadora, que traz aí, dentro da sua justificativa do projeto, traz dentro dessa propositura, toda a temática e a essência da inclusão. Inclusão que hoje, desde as 16 horas, quando começamos os trabalhos, dentro da ordem de expediente, foi assunto. Hoje nós tivemos tribunas emocionantes, com crianças com deficiência intelectual, com múltiplas deficiências aqui tratadas, e agora com essa nova lei, que já nem é tão nova assim, mas a Lei Brasileira de Inclusão, esse projeto vem ao encontro dessa pauta, ao encontro dessa temática. Então, parabéns, vereadora, e com certeza meu voto será favorável desta casa também. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 221/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu gostaria rapidamente, presidente. Para justificar o voto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Gostaria de chamar a atenção da vereadora Érica Tanque, que realmente levanta a bandeira para as mulheres
Não é de hoje que você vem lutando, principalmente na prevenção do câncer de mama, pelo Outubro Rosa. Mas é importante a população saber a dificuldade que é, como foi trazer o caminhão para ajudar nas mamografias, tendo em vista que grande parte do governo, principalmente federal e governo do estado, parece ter uma facilidade maior em ano eleitoral. Quer dizer, então a gente espera que nos anos que não tenham eleição, os governos que podem fazer a diferença deem importância à doença, porque a doença não acontece só em ano eleitoral. Todo ano tem problema de mulheres hoje procurando mastologista, procurando ginecologista, e como a gente sabe que no Brasil é um país de terceiro mundo, buscando desenvolvimento, na parte da saúde, vereador, infelizmente, não só a mulher, mas o homem procura um médico já num período tardio, e é por isso que a nossa saúde está quebrada, né? Não se trabalha a prevenção, motivo pelo qual, como vereador, eu venho colocando inúmeros projetos de lei que servem como ferramenta de trabalho para o prefeito, então, colocar em prática. Tendo em vista que a gente não tem hoje uma saúde preventiva, principalmente se baseando em países de primeiro mundo, eu fico realmente preocupado com as mulheres portadoras de deficiência. Parece até engraçado a gente falar, mas é super comum às vezes chegar a mulher em pronto-socorro com nódulos na mama, não procura o médico, e muitas vezes a gente sabe que pelo fator socioeconômico, o paciente fica mais escondido dentro de casa, as limitações, o corre-corre do dia a dia. Então, nesse caso, o ideal seria que a população buscasse o serviço, mas o poder público não pode ficar esperando que o cliente vá também, porque depois a gente sabe que o tratamento disso, para atenção secundária e terciária, é muito mais caro do que realmente fazer um exame de mama, o toque, a palpação, a mamografia. Isso é infinitamente mais barato do que depois ter que fazer uma cirurgia, quadrantectomia e levar para quimioterapia, radioterapia. Tudo isso é infinitamente mais caro, além do tempo, da burocracia, quando não gera ainda metástase e morre. A senhora sabe bem disso. Então, realmente é um projeto que visa inclusão, como a doutora Carolina Pontes falou, e obviamente tem todo o meu apoio. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, gostaria, senhor presidente, de solicitar uma inversão de pauta do item 9 do artigo da Lei Complementar 6/19 do senhor prefeito, que fala sobre a regularização dos loteamentos irregulares no município de Limeira, devido à presença de diversos presidentes dos condomínios e também representantes de cada condomínio aqui, à espera de ser votado esse projeto. Então, eu solicito ao senhor a presidente e aos nobres vereadores. Obrigado. A solicitação do pedido do vereador Wagner Barbosa de inversão de pauta precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim, senhor presidente. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Com a anuência dos líderes de bloco, partimos para o item 9 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Informo que esse projeto está apto em razão da retirada da emenda do vereador Wagner Barbosa. O projeto estava com uma emenda, o vereador fez a retirada no tempo do expediente e agora o projeto está apto para votação. Item 9 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Nilton Santos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público presente. Eu iria fazer o cumprimento antes de votar o item 9 da pauta, porém inverteu. Eu quero cumprimentar todos as lideranças de condomínios que aqui estão presentes. Na pessoa, já que nós estamos falando de mulher, uma mulher guerreira, uma mulher conhecida na cidade de Limeira, que também faz parte do partido em que eu pertenço, PRB, a Sônia Quintal.
Gostaria de recebê-la na Câmara Municipal hoje e dizer que todos nós ficamos muito felizes com a tua presença aqui e representando todos os condomínios também, visto que a senhora mora num condomínio conhecido aqui da cidade. Seja bem-vinda. Item 9 da pauta, projeto de lei complementar número 6/19, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a regularização de loteamentos fechados irregularmente no âmbito do município e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei complementar número 6/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Gostaria, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Wagner Barbosa. Mais uma vez, presidente, nobres pares, público presente, todos os representantes dos condomínios da cidade de Limeira, público em geral, eu gostaria aqui só de falar, presidente, que eu justificar o motivo pelo qual eu retirei a emenda que havia colocado na semana passada nesse projeto. Eu fui procurado pelo Dimas Maluf, pelo Homero e outros, para que pudesse ser feito essa emenda. E realmente nós fizemos porque nós entendemos que seria importante para a discussão desse projeto, para a melhoria do projeto, e é um projeto muito amplo e um projeto muito delicado e precisaria ser feito essa emenda. Mas acontece que existe um TAC desde 2009, onde o Ministério Público ele pede para que seja regulamentado a lei ou seria retirado todas as portarias e os muros dos condomínios da nossa cidade. E isso seria uma questão muito horrível para a cidade em perder, principalmente a segurança estética e, enfim, todas as perdas que realmente nós teríamos. Mediante essa situação, nós conversamos com o prefeito, eu particularmente e alguns vereadores, para que pudéssemos sentar junto com as lideranças, mesmo porque seria nessa segunda-feira, foi na sexta-feira, e no sábado o prefeito concordou em conversar com os representantes dos condomínios. Inclusive, o Homero foi o líder, o qual ele marcou essa reunião no Centreville, e tivemos uma reunião das 5h30 da tarde até logo mais, um pouco mais de 7h30, para poder discutir essa questão. E foi debatido, foi conversado, foi para ver qual que seria a melhor opção. Depois de muita conversa, os representantes que estiveram presentes, é lógico, teve alguns que não puderam ir devido a agendas, e acabou, pelo menos 13, 14 presidentes e mais representantes, mais de 20 e poucas pessoas, tiveram conversando com o prefeito. Entre eles, representantes do Porto Real 1, o Flávio Rodrigues, Aquário José Heleno Colombo, Fernando Mazuti, Ilha de Bali, Carlos Eduardo Santini, Guilherme Demuno Nunes, IP Dimas Maluf, São Bento Gilberto Torresan, Registro Ragazzo, Hermes Ferreira, o Felipe Penedo, e que também representa o Complan, Colina de São João, Luciene Noschang, Vinícius Mourani, Imperial Boa Vista da Graminha, Flávia Rossi, Antônio Barbosa, do São Clemente, Daniel Muoio, Vera Baroni, e foi o Valdir Prado. Também no Florença, Pedro Ferreira Filho, Monte Carlo, Itapuã, Colonial, Reinaldo Caran,
Colina Verde, Milton Carandias, e no Centreville, Homero Santos Júnior, que foi o responsável pela reunião, pela articulação de todos os presentes, mesmo sem o tempo hábil, conseguiu chegar numa reunião. Quero aqui agradecer o prefeito, porque ele falou que ia e foi, e conversou com todas as pessoas. Teve os impasses, teve o esquentamento nas conversas, mas depois acabou chegando num consenso para que pudéssemos ter um final feliz dentro desse projeto, porque através dessa emenda, o que ia acontecer? O projeto ia sair de pauta hoje, ia para as comissões a emenda, e isso poderia demorar 15, 20 dias, e nesse percurso o Ministério Público poderia já mandar fazer toda a retirada dos muros e portaria. E o que ficou acordado entre as pessoas que estiveram ali, todos os presidentes, com o prefeito, que após a votação de hoje, a aprovação, que quando for sancionado a lei por ele, ele vai retomar a conversa com todos os presidentes novamente, para rever a questão da infraestrutura das águas pluviais e a questão da iluminação, que é a principal reivindicação dos presidentes, e principalmente dos moradores, que representam todos os condomínios de Limeira, que chega a cerca de 6.000 famílias aqui na nossa cidade, que é um número muito expressivo e que tem uma categoria importante e que pesa dentro de uma decisão, principalmente dentro da classe política. Mas o prefeito foi acessível, acertou, vai atender, vai chamar o jurídico, vai começar a negociação até definir e resolver essa situação, e posteriormente, porque nós não teríamos tempo para poder mudar agora. Então, nós retiramos, vamos para a votação, esperamos aprovar esse projeto hoje. Tenho certeza que todos os vereadores estão no mesmo intuito, para que possamos resolver o problema desse TAC, que pode prejudicar a todos os moradores dos condomínios aqui de Limeira. E por isso que nós retiramos, e estamos também à disposição de todos os presidentes dos condomínios, após a publicação e a lei sancionada, de continuarmos essa conversa, essa negociação junto ao prefeito, em receber todos, para que possamos chegar num denominador comum, e é aquilo que todo mundo deseja, que é a retirada desses 2 itens do projeto. Muito obrigado, presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Eu também, presidente, após a vereadora Érica Tanque. Para discutir o projeto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, durante esses 6 anos e pouco que estou nessa casa, já passaram por aqui alguns assuntos que foram necessários à discussão, como as chácaras de recreio, como os contratos de gaveta, e hoje vamos tratar de mais um assunto que demanda aí 10 anos, que sabemos que teríamos que chegar nessa data. É extremamente importante toda essa conversa entre os grupos dos loteamentos fechados com o Executivo e com essa casa, mas, fora todas as informações que o amigo vereador Wagner Barbosa trouxe, há uma colocação que julgo de extrema necessidade que seja feita, é que hoje vamos decidir aqui se cerca de 6.000 famílias vão ter a segurança de continuar com o loteamento fechado e o de manter o valor agregado nesses imóveis com essa atitude.
É extremamente importante ressaltar a todos os vereadores que, caso não seja votada essa lei e venha a ordem para que derrubem os muros, todas essas famílias irão perder o valor em suas residências. Hoje é comum, quando buscamos algum corretor de imóvel, que haja a diferença entre se o loteamento é aberto, fechado ou condomínio. Então, temos que resolver essa situação. Acredito na palavra do prefeito, que irá depois sentar novamente com todas essas representatividades eleitas para essa conversa, para que possamos chegar a um denominador comum. Mas aqui digo que é necessário que façamos isso para que amanhã não venha uma ordem para a derrubada de todo o muro e todas as chancelas. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, presidente. Para discutir o projeto, vereadora doutora Carolina Pontes. A ilustre vereadora Carolina Pontes, presidente. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, agradecer meu correligionário pelo altruísmo e cavalheirismo sempre presente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos que, de alguma forma, representam os interesses dos condôminos, que representam parte dessas pessoas que serão, de alguma forma, afetadas com a aprovação ou não desse projeto. E vou agradecer a presença de todos, destacando aqui o amigo Dimas Maluf, né, nós estudamos juntos, o advogado aqui em Limeira, e o engenheiro, o senhor Homero, que tive o prazer e a honra de conhecer na quarta-feira. Ambos estiveram aqui, um do Residencial IP e o outro do Centreville, e vieram procurar esta parlamentar, este gabinete. Gostaria, inclusive, porque após este período eu não consegui fazer a devolutiva ao Dimas, mas o respeito e o cuidado de me procurar no sábado à noite, após a reunião realizada com o prefeito e com os demais representantes, explicando a situação e o que então acordaram para que nós consigamos votar com mais conhecimento, com mais propriedade, porque eu costumo dizer que todo projeto de lei, ao ser votado, que vai ter um impacto direto, nós precisamos ouvir principalmente aqueles que são afetados diretamente. É lógico que qualquer medida aqui afeta toda a cidade de Limeira, mas, de imediato, quais são aqueles que serão afetados de forma mais próxima? São os condôminos, são os representantes, são as famílias que moram lá. Então, estes são aqueles que devem ser ouvidos em um primeiro momento, que são aqueles que receberão os impactos de forma direta. E aqui eu preciso fazer uma observação, até de como insurgiu a emenda do vereador Wagner, em que, pese ele ter elucidado, foi realmente numa questão de diálogo que o Dimas e que o senhor Homero levantaram alguns incisos, e aqui nós destacamos o inciso 6 e o inciso 7 do artigo 10 deste projeto de lei. E eles comentaram que, para melhorar o projeto, eles falaram da urgência dessa aprovação, de que todos estavam em uma situação complicada diante do TAC, ser algo muito efêmero, né? Algo que pode ser a qualquer momento, ter uma decisão aí que não está mais nas mãos do Executivo, ou deste Legislativo, ou dos condôminos. Então, eles explicaram a necessidade da urgência. Só que, paralelo a isso, tinham conversado no gabinete do vereador Wagner Barbosa e falado da preocupação desses dois incisos. E tenho certeza que isso foi levado na reunião que aconteceu no sábado. O vereador Wagner Barbosa, proativo, naquela ocasião falou, vamos então emendar. E veio acompanhado do seu assessor, dizendo que já tinham emendado. Daí eu até expliquei o trâmite para ambos. Falei, olha, só que com a emenda, o projeto ele não vai conseguir ser votado já nesta segunda-feira.
Mas eles estavam tolerantes, pacientes, entenderam a situação. Enfim, teve uma reunião no sábado e parece que decidiram, então, por tirar essa emenda. Mas, até onde eu estou sabendo e até onde eu tomei ciência, os condôminos e os representantes que lá estavam acordaram na retirada dessa emenda, pedindo a urgência e a necessidade desta casa votar esse projeto de lei, mas o senhor prefeito se comprometeu com relação ao inciso 7, em especial, porque é muito complicado para que cada condomínio assuma essa questão a posteriori das galerias pluviais. Então, nós vamos dar um voto de confiança ao prefeito, que assumiu, até onde eu estou sabendo, confere, esse compromisso com os representantes. Então, a gente vai partir, esse vai ser o ponto de início com a aprovação desse projeto. Tenho certeza que todos os colegas aqui entendem a urgência e a necessidade, mas depois cabe a esta casa a cobrança incessante do Executivo para que ele tome providências com relação ao inciso 7 desse artigo 10. Porque, senão, é colocar para os condomínios uma responsabilidade que nós muito conversamos, e eu aprendi bastante com o senhor Homero, que é engenheiro, com relação à questão técnica da coisa. Com relação à questão técnica. Então, obviamente, diante da urgência, diante da necessidade, vamos todos aqui, provavelmente, acredito que todos votarão a favor, mas não deixemos de cobrar o Executivo. Como ele ainda não instituiu o líder do governo aqui na casa, nós não sabemos qual é o vereador que representa o prefeito aqui na casa, eu vou me referir aos servidores do Executivo que aqui estão presentes. Eu vi o Ju, que sempre faz essa ponte, ele estava aqui, ali, no centro da Câmara Municipal. Leve ao prefeito, por gentileza, que a Câmara cobrará, em caráter reiterado, que seja cumprido aquilo que fora acordado na reunião que aconteceu no Centreville no sábado à tarde. Então, meu voto será favorável. Parabéns pela união, pelas discussões, pelo entendimento de que muitas coisas terão de ser assumidas pelo condomínio, a custo de uma situação que, de fato, era espinhosa. Sou vereadora há pouco tempo, mas sempre ouvi, sempre acompanhei em imprensa e até pela minha profissão enquanto advogada, acompanhei como que foi tudo isso na justiça, e essa questão de condomínio, como a vereadora Érica Tanque lembrou. Então, era algo que tinha de ser mexido. Então, eu espero que essa lei seja o ponto inicial para conseguir resolver um problema que, com certeza, terá outros desdobramentos. Obrigada, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Dr. Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares, eu quero cumprimentar a plateia presente, especialmente todos os síndicos e condôminos que aqui estão nesse plenário. Quero salientar, presidente, que eu achei muito bem-vinda a emenda do vereador Wagner Barbosa, até porque ontem eu fui procurado por alguns moradores e que nos questionaram essa situação. A gente sabe, presidente, que aqui na cidade, especialmente aqui na cidade de Limeira, adquiriu-se uma cultura de todo e qualquer problema que acontece na cidade acaba explodindo aqui na Câmara. E às vezes a gente acaba avocando uma responsabilidade que na maioria das vezes não é nossa. Nós temos aqui, e isso é preciso ficar bem claro, porque depois eu não quero ouvir lá fora ninguém culpando esse ou aquele vereador, especialmente quando a conta da mensalidade do condomínio chegar lá de forma onerosa. E vai acontecer. E vai acontecer. Então, eu quero deixar bem clara essa situação, presidente, porque eu havia deixado uma emenda pronta, preparada para colocar. Quando vi a emenda do vereador Wagner Barbosa, eu deixei a minha de lado,
e ia cumprimentá-lo e congratulá-lo por isso, e tenho certeza que foi uma cobrança também. Às vezes, presidente, o assodamento, a pressa, e ainda que diante dessa urgência, pode atrapalhar. Eu fui cobrado hoje o dia todo por vários síndicos, e eles pediram para aprovar. Mas eu preciso deixar bem claro aqui em plenário, e eu peço vênia, presidente, que eu quero ler aqui em plenário, a responsabilidade que cada condomínio vai estar assumindo hoje aqui, e a pedido de todos para que a gente vote, para que a gente aprova. Depois disso aprovado, eu quero deixar bem claro para vocês a dificuldade que vocês vão enfrentar para reverter isso aqui também. Então vamos lá, artigo 10. Serão de responsabilidade dos proprietários dos lotes, na figura da Associação de Proprietários e Moradores, as despesas correspondentes. Inciso 1. Obras de fechamento e adequação conforme solicitado pela municipalidade para regularização de acesso controlado. Inciso 2. Manutenção e poda das árvores constantes nas vias públicas, das áreas verdes, das áreas de preservação permanente APP, que se localizarem internas ao fechamento. Inciso 3. Manutenção e conservação da pavimentação das vias públicas internas ao fechamento de entrada e saída. Inciso 4. Manutenção da sinalização de segurança de trânsito e identificação das vias internas ao fechamento de entrada e saída. Limpeza das vias públicas internas ao fechamento de entrada e saída. É o inciso 5. Inciso 6. Manutenção, conservação e custo mensal da rede de iluminação pública que compõe o fechamento. Inciso 7. Manutenção e conservação do sistema de escoamento de águas pluviais internas ao fechamento, bem como dos externos, até a interligação com o sistema público ou até aos mananciais que estão interligados, limitando-se até a via pública adjacente. Inciso 8. A responsabilidade pela manutenção das calçadas ou áreas verdes no entorno do loteamento, contíguos aos loteamentos que lhes compõem o fechamento. Inciso 9. Outros serviços e obras internos necessários. Inciso 10. Garantir o não impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Portanto, eu preciso alertar vocês que vocês não vão precisar da prefeitura para mais nada. Assim que nós aprovarmos esse projeto, tenho certeza que no dia seguinte o fiscal está lá cobrando isso aqui tudo de vocês. Agora, vocês querem o voto favorável? Tem o meu. Eu só não vou admitir depois, presidente, que venham explodir a bomba aqui na Câmara, dizer que o vereador aprovou, que o vereador onerou, que o vereador aprovou lei e agora aumentou a taxa de condomínio. Quando o fiscal for lá e pedir para vocês fazerem a manutenção e lavrar o auto de infração contra vocês, para não culpar o vereador. E isso tudo está se dando por conta de um assodamento, por conta de uma situação que nós poderíamos discutir, negociar com o Executivo e melhorar a situação. Eu sei que nós temos Ministério Público envolvido, processo judicial envolvido, mas acho que hoje é precipitado outorgar a vocês uma responsabilidade dessa. Mas se estão de acordo, se estão nos cobrando, se querem aprovação, que aprovemos, presidente. Mas eu não poderia deixar de fazer esse registro. Por quê? Porque vocês serão onerados. Os síndicos serão cobrados depois por moradores, quando chegar a continha lá, e a prefeitura vai cobrar. O fiscal vai lá, o fiscal vai fiscalizar, vai fazer exigência, e se não cumprir, vai lavrar o auto de infração. Então, que fique bem claro, essa casa é a voz do povo. Nós temos aqui síndicos e representantes de todas as associações, então vocês falem em nome deles. Então, eu vou votar favorável, com o alerta de que enfrentaremos dificuldade para reverter essa situação depois. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse assunto está sendo debatido de maneira exaustiva e isso é muito importante. Quero
Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, a pessoa do Moacir Maquião, saudar a todos os representantes de associações, condôminos, e quero uma saudação especial ao vereador Wagner Barbosa. Como muito bem disse o vereador Anderson, há necessidade, também disse a vereadora Carolina, de assim que aprovarmos esse projeto, iniciarmos uma tratativa com relação aos assuntos que a emenda do vereador Wagner e outros vereadores que também pretendia fazê-la, tratar desse assunto para que possamos inserir, para que possamos, pelo menos, abrir uma negociação no sentido de garantir esses 2 itens já elencados para os condôminos. Mas, vereador Wagner, parabéns pela altivez, pela atitude, uma emenda que certamente traria benefícios, mas no intuito da aprovação célere desse projeto. Concordo plenamente pelo que bem disse o vereador Anderson e a vereadora Carolina Pontes, mas é preciso aprovar, é preciso dar a segurança a esse pessoal, é preciso dar a sensação e a transparência, além de cumprir o TAC, além de cumprir a situação que o Ministério Público está apontando, todos os condomínios que estão aqui presentes, ou quase todos, estão trabalhando com as suas cancelas abertas. Então, estava na iminência de que o Ministério Público pudesse, de alguma forma ou de outra, inviabilizar a aprovação desse projeto. Concordo plenamente pelo que ouvi, mas é necessário uma aprovação séria. Por isso, até parabenizo o prefeito Mário Botion, que fez 2 reuniões do Complan, pelo menos que pediu ao Complan que fizesse 2 reuniões. A primeira reunião no dia 14 de fevereiro, que já discutiu lá na prefeitura, os 40 membros do Complan, estavam 32 presentes, discutiram amplamente a necessidade, a urgência e adequar-nos a esse projeto. Então, o Complan, que são 20 pessoas da sociedade civil e 20 pessoas do poder público, debateram amplamente o projeto no dia 14 de fevereiro e foi aprovado por 32... Desligar meu som. Foi aprovado por 32 votos e nenhum voto contrário. O Complan representa, antes da votação dos vereadores, a votação, o conceito público do projeto. Depois, no dia 28, foi marcado de forma extraordinária uma outra reunião do Complan para que esse projeto pudesse ser avaliado novamente em razão de pequenos equívocos de natureza de redação e, novamente, o Complan se reuniu novamente e novamente foi aprovado por 30 votos. 30 votos a 0. E depois, nessa reunião, foi incluído o Jardim Aquários e outros bairros, 1 ou 2 bairros que não estavam naquela relação primeira. E na condição do Jardim Aquários teve 2 votos contrários, por alguma razão que talvez não venham o caso aqui agora, provavelmente por entrar depois nessa lista de benefícios. Então, realmente, eu quero dizer que é muito importante que aprovemos hoje, e é louvável a iniciativa do vereador Wagner. E o prefeito Mário Botion, em nenhum minuto, mediu esforços para que esse projeto fosse de maneira célere, para trazer a segurança, principalmente o quesito segurança, o quesito indispensavelmente necessário nos dias de hoje, para que esses moradores pudessem ter suas cancelas novamente fechadas. A maior parte deles, como já disse, vejo aqui Felipe, que foi secretário, vejo outras pessoas no plenário, a maior parte dos condomínios que aqui estão estavam com suas cancelas já abertas. Então, esse projeto, na noite de hoje, com aprovação, acredito que todos os vereadores, nós vamos dar para essa pessoa a sensação, pelo menos a sensação de segurança. E não vai inviabilizar o passeio, a circulação de pessoas, desde que devidamente identificado ali nas suas respectivas portarias. Então, realmente, o projeto passou pelo Complan, o prefeito se empenhou imensamente, o prefeito teve reunião com os vereadores, reunião com os condôminos, foi numa outra reunião com o vereador Wagner, não mediu em nenhum momento esforço para que esse projeto chegasse na noite de hoje, no momento desse, para que possamos aprovar. Reafirmo para você, Wagner Barbosa, que estou junto no sentido de que possamos, depois da aprovação, construir um consenso para que essas medidas, pelo menos, possam ser avaliadas. Não posso aqui me comprometer que serão aprovadas, mas criar um grupo de vereadores, ou conduzido por Vossa Excelência e demais vereadores, e também os condôminos, para que esses assuntos que ficaram de fora dessa votação possam voltar num outro momento, mas hoje precisamos aprovar esse projeto
para que o MP não possa pedir lá o desmanchamento, vamos dizer assim, dos respectivos muros e a abertura total das suas respectivas cancelas. Então, conclamo a todos, irmanados, para que possamos atender o pedido de todo mundo, mas com alerta, como já foi muito bem dito, para que possamos rediscutir o projeto no sentido de que ele possa, num outro momento, numa outra oportunidade, agregar esses itens que foram tirados da emenda do vereador Wagner. Tenho aqui o meu compromisso de estar junto discutindo esse assunto, para que possamos atender de maneira ímpar e completa os anseios de todos que estão aqui no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Para discutir o projeto, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, é com muita satisfação que eu recebo aqui nesse plenário alguns amigos, alguns síndicos de condomínios, como o Romero, e alguns outros moradores, o qual todo sábado e toda quarta nós nos reunimos para jogar o futebol lá no IP. Denilson, Gile, o Baixinho, não vou chamar você pelo nome não, Baixinho. Então, para mim é uma honra recebê-los aqui e estar discutindo sobre esse projeto tão importante. E lembrando a todos, senhores vereadores, público presente, que essa discussão não é de agora. Essa discussão já vem de anos aí por conta de um TAC e voltou à tona final de novembro, começo de dezembro, por conta de um projeto de lei do prefeito que queria aumentar o IPTU dos condomínios. E aí foi quando começou toda essa discussão de volta aqui nessa casa. Pude me reunir com a maioria dos síndicos de condomínios e moradores, numa reunião aqui nessa casa mesmo, logo após a audiência pública que foi feita para o projeto do IPTU, onde todos discordaram, principalmente, da audiência pública. E aí, esse projeto não veio à tona. E logo no final, se não me engano, final de dezembro, começo de janeiro, começaram a receber algumas intimações para cumprimento do TAC, alguns condomínios. E aí eu tive alguma conversa com o Felipe Penedo, com algumas pessoas aqui da cidade, para ver se poderíamos trazer uma solução para esse assunto, para os condomínios. Até porque, numa reunião que teve aqui, quem estava presente, em qual o prefeito veio falar do IPTU nessa casa, ele disse que os dois projetos não podiam tramitar separados, que teria que aprovar primeiro IPTU, para depois aprovar esse projeto. Quem estava aqui lembra que o prefeito falou isso. E aí eu questionei o secretário doutor Daniel de Campos, que estava aqui na época, falei, não, são duas coisas diferentes. Duas coisas totalmente diferentes. Aí que eu procurei me inteirar sobre o assunto no começo de janeiro, inclusive conversei muito com o Felipe Penedo em relação a isso. A lei federal e a lei estadual comecei a estudar e passei para o grupo do condomínio que nós estávamos estudando para ver uma forma da gente regulamentar esse processo. Espantosamente, dias depois, sai no jornal que o prefeito iria mandar um projeto de lei para cá. Mudou a opinião dele, a concepção dele, isso que é muito bom. Fui indagados por alguns síndicos do condomínio, eu falei, é ótimo isso que o prefeito está fazendo. Vamos dar apoio para o prefeito. Vamos dar guarida. Ah, mas você estava fazendo, vereador? Não importa, o prefeito está fazendo, o importante é a população ser beneficiada. O mais importante é a população. Aqui não tem pai de criança. Aqui não tem vereador, não tem prefeito, não tem secretário que é bom, não. Bom é para vocês. Nós estamos aqui a serviço de vocês. Nós somos pagos para prestar serviço a vocês. Então foi feito o projeto. Semana passada, eu acho que quarta ou quinta-feira, fui procurado por alguns síndicos também, vieram até meu gabinete. E nisso eu fui levantar o projeto, eu vi que tinha emenda do vereador Wagner Barbosa. Fiquei mais tranquilo. Perguntaram para mim se eu representaria uma outra emenda, caso essa fosse retirada. Eu disse que para mim não teria problema. Faria, porque eu acho interessantíssimo que fosse retirado os dois incisos, porque, como muito bem disse o vereador Anderson, a conta vai vir para vocês. Então, mas fiquei sabendo também da reunião de sábado. Aliás, na sexta-feira, fiquei sabendo que o prefeito
queria que o projeto fosse aprovado ou da forma que estava, ou então cumprir o TAC. E aí fiquei sabendo da reunião de sábado, me procuraram hoje de manhã alguns síndicos e disseram para a gente aprovar da forma que está. Que o prefeito se comprometeu em voltar a discutir esse assunto, logo após a sua aprovação. E eu questionei o secretário, Dr. Daniel de Campos, por que já não apresenta a mudança? Se já quer estudar algo que mude, por que não aproveita e apresenta a mudança já que nós estamos aprovando a lei? É simples. Saiba o interesse dos condomínios e muda. Dei essa ideia. Não foi aceita. Como sempre, aí eu posso falar por mim, quanto vereador Cleiton, difícil ser ouvido por essa gestão. Muito difícil ser ouvido, pelo menos da minha parte. E aí fui procurado por alguns dizendo para aprovar que tem um compromisso, se eu não me engano, até uma ata que foi feita no sábado, com um compromisso do prefeito. Então, como sempre me coloquei à disposição de vocês, me coloco à disposição para sempre estar conversando e vou fazer conforme o pedido de vocês. Quero deixar muito bem claro que o meu voto hoje é favorável, como seria favorável a emenda se ela estivesse, porque vocês pediram, também sou favorável à aprovação, seguindo a orientação do povo. Porque eu sou e estou vereador para servir a população de Limeira. E vejo que essa aprovação é de interesse de vocês, pelo menos para sanar esse problema judicial. Então, hoje, eu vou votar favorável, seguindo a orientação do síndico, seguindo a orientação dos moradores, mas acredito que vai ter que continuar em cima disso para que seja mudado. Não fica aí a dica, Homero, continua em cima, continua buscando, para que realmente o prefeito cumpra e conte com essa casa, caso não haja abertura para vocês dentro do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu quero, presidente. Discussão, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu acho que é importante essa discussão. Eu acho que é um projeto que vem para regulamentar mesmo as dificuldades que os loteamentos fechados da nossa cidade sofrem, né? A insegurança de saber de fato até quando eles vão poder manter aquele fechamento, aquela cancela, todo aquele trabalho que foi feito ali, ou às vezes construído pela própria associação de moradores, né, ou pelo loteador que, enfim, vendeu. Mas, assim, é importante destacar, né, tanto o vereador Anderson disse aqui, tem alguns itens que vocês já cumprem, né, alguns itens aí que só está regulamentando e outros itens passa a cumprir uma situação nova. Né? Aqui mais no item aqui da lei, né? Deixa eu pegar aqui. No artigo 1, né, diz aqui, por Poder Executivo Municipal, autorizado a unir um ou mais loteamentos contínuos em um mesmo fechamento de acesso controlado que foram criados isoladamente. Então, acho que é importante vocês pensar nessa situação, né, se de repente o Poder Executivo achar importante ou achar viável que os loteamentos que foram criados isoladamente, mas que estão muito próximos, pode também se criar uma necessidade de se transformar em um só. Então fica aberto aqui ao Executivo poder fazer essa modificação. O outro item importante também, que já que o prefeito deu a liberdade de se alterar essa lei, de se discutir essa lei, num segundo momento, os loteamentos, ou seja, os loteamentos de fechamento de acesso controlado, eles vão receber, né, as vias públicas, eles vão receber ali as áreas públicas do loteamento, como área institucional, área verde, passa a ser também de responsabilidade de vocês. Porém, tem um item aqui que diz que o Poder Executivo também pode revogar a qualquer momento.
Então, da mesma maneira que eles passam para vocês o uso pode ser um uso onerosa, né? Ou um uso gratuito. Então, vai depender da aprovação do empreendimento, mas ele também pode retirar. Então, de repente, muda o prefeito, muda a concepção, tem essa disposição na lei que pode ser retirada. Então, são itens aqui da lei que nos deixam numa situação difícil. Talvez vocês consigam compreender como que chega para nós. Nós precisamos votar em função de um TAC que precisa ser regulamentado, mas nós temos aqui algumas dúvidas sobre esses itens. Então, se nós tivéssemos um tempo mais tranquilo, poderíamos debater esse assunto. Nós, em nenhum momento, o Jorge de Freitas disse que o prefeito discutiu, eu, em nenhum momento, discuti com o prefeito sobre esse projeto, né? O secretário acho que esteve presente uma vez, eu não me lembro se ele discutiu sobre esse projeto, mas era um projeto de grande impacto para a cidade, muitas vezes, é claro que vai beneficiar vocês, né, e precisa beneficiá-los, mas nós também temos que regulamentar uma situação que fique bom para ambos lados. Não podemos prejudicar nem vocês e nem a população, muito menos a nossa cidade. Então, se são itens que a gente colocou, que vocês podem rever no segundo momento, se assim o prefeito quer discutir esse projeto. Mas, desde já, concordo com a aprovação do projeto, mas, se tivesse mais tempo, provavelmente gostaria de discutir alguns itens nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Desejo discutir, presidente. Para discutir o projeto, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, na pessoa do senhor Dimas Maluf, quero cumprimentar a todos os representantes das associações. Vereador Marco, com relação a esse parágrafo 3º, também é preocupante, mas ele é solucionante numa seguinte questão aqui, que eu verifiquei. Por exemplo, o Jardim dos IPs 1 e Jardim dos IPs 2. O IPs 2, ele é um L5 fechado, né, desde a sua concepção. E o IP 1, não sei por quê, a razão, ele precisa dessa autorização para que ele possa se utilizar da mesma portaria. Eles são contíguos. Então, a razão desse parágrafo, eu acho que é isso. São dois condomínios, um fechado e o outro ainda a ser regularizado, que usa da mesma portaria. Eu acho que esse parágrafo resolve essa questão. Temos aqui uma lista de 23 condomínios, né, vereador Wagner, que poderão se beneficiar da aprovação dessa lei. E o que eu fico mais assim me questionando é a questão de quando os condôminos compraram esses loteamentos. Eles compraram esses loteamentos vendidos de forma de que seriam loteamentos fechados, tendo as responsabilidades que todo condomínio fechado L5 teriam, e quando o condômino se depara com a situação, é de que o condomínio ele precisa ser regularizado, ele não é um condomínio fechado. Aí em 2009 tem um TAC que é firmado, esse TAC vence e a promotoria ela é provocada por uma situação em um dos condomínios, e aí verifica-se que tem que abrir as portarias. Então eu fico pensando nesse condômino que comprou o loteamento, imaginando que ele seria fechado, e 5, 6, 7, até 10 anos depois, ele percebe que aquilo que ele comprou, a segurança, uma área mais privativa, que ele possa deixar os filhos mais
tranquilos para a rua, ele não tem mais por conta de um... Eu vou dizer que é má fé. Eu acho que é má fé do loteador, do empreendedor, que ao invés de entrar com o processo correto na prefeitura, atendendo às exigências, às normas, não entra, e questão de custos, alguns benefícios que ele pode ter fazendo daquela forma, e aí de repente o condômino se vê, a pessoa que comprou se vê, eu não moro no condomínio fechado, tem que derrubar o muro, tem que abrir a porteira. A gente entende que o direito das pessoas de ir e vir é em todo lugar, mas quando você compra um lote num empreendimento desse, você espera que pelo menos a pessoa seja identificada, seja avisado, a portaria avisa lá na sua casa, olha, tal pessoa está entrando. Você vai se preparar para receber essa pessoa, ou você até já avisa, tem alguém chegando. E, de repente, não se pode fazer mais isso. Muitos condomínios aí tiveram que alterar suas rotinas de portaria para que pudessem não ser penalizadas, dadas as notificações que tiveram que ser expedidas. Então, hoje acho que nós avançamos, aprovamos a lei para que esse mal entendido, da qual eu falei aqui, talvez uma má fé, tenha acontecido. E eu até falei para o vereador Wagner, com certeza essa questão dos incisos, elas precisam ser discutidas, tem que haver a isonomia, porque o plano de urbanismo, o plano diretor, trata dos seus artigos 182 até o 186, se eu não me engano, trata das mesmas circunstâncias que foram trazidas para esse projeto de lei. Então, acredito sim que devem ser discutidos, aí não somente aos condomínios que nós estamos aprovando, mas também aos outros condomínios, para que haja equilíbrio na legislação, para que não haja diferença de tratamento de um para outro. Uma parte, vereador? Sim. Só para esclarecer, vereador, não tinha uma legislação específica, uma legislação anteriormente que contemplava esses loteamentos horizontais fechados, porque na verdade eles não são condomínios, eles são loteamentos eles são loteamentos fechados, entendeu? Foi feito de uma maneira que pudesse ali fazer um fechamento de muro, a grande maioria sim, alguns se adaptaram depois, como é o caso do Ragazzo, com toda a dificuldade, mas não existia uma legislação, diferentemente dos condomínios horizontais, os condomínios verticais, os prédios. Então, eles são loteamentos fechados, que veio depois uma legislação através de células residenciais aqui na nossa cidade, que atendeu ali um pouco do que o Ministério Público pedia, e hoje está se vencendo isso aí, e precisa se criar uma nova legislação em funções das legislações novas que já apareceram. É mais ou menos isso aí, não sei se o Felipe está aí, ele pode explicar. Então tá bom, muito obrigado. Tá certo, vereador. Então, presidente, esperamos que o projeto seja aprovado e essa discussão permaneça, faremos a cobrança para que a discussão siga adiante. Ok, muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria rapidamente. Pode discutir o projeto, vereador Dr. Rafael Camargo. Eu peço desculpa a todos que estão aqui e aos demais vereadores, que eu realmente, como médico, eu acho que eu vou morrer e não vou entender muito bem essa coisa chamada lei. Nós temos um país com 65 milhões de endividados, quase o tamanho de uma Itália. 27 milhões de desempregados.
carga tributária de 35%. Corrupção, 200 bilhões ao ano estimado. Custo do Senado e do Congresso, 10 bilhões ano. Reforma política, fiscal, previdenciária, a gente não vê nunca. E, obviamente, que tem os direitos humanos e os humanos sem direito. Esse é o meu pensamento. E aí eu vejo aqui um monte de proprietário de casa, porque assim, parece uma loucura você chegar para um japonês ou para um suíço e falar, olha, lá no meu país tem uma cidade que está cheia de condomínio que já existe, e agora vai ter que abrir cancela, derrubar muro, shopping sem entrada, né? Uma parte rapidinho, a prova. Vereador. Sim. Desculpa interromper o seu raciocínio, mas de todos esses problemas do nosso país que o senhor acaba de citar, o órgão do Ministério Público, que poderia estar fiscalizando tudo isso, estava preocupado com o fechamento e abertura de cancela e de condomínio. O senhor vê aonde nós estamos. Se fosse uma piada, eu ia falar que o senhor contou o final. Que, na verdade, a gente está aqui, eu não vou usar a perda de tempo, porque estamos aqui trabalhando, mas a hora que começou a falar que ia abrir cancela, que ia derrubar muro, eu não acreditei quando em Limeira tinha um shopping que não... Como é que aprovou um shopping sem a devida entrada? E eu questionei isso com alguns proprietários, mas a prefeitura na época não viu que estava errado? E agora vamos cumprir a lei e derruba e faz? Aí eu fico pensando, né? Será que a sensação que dá é que nós estamos dentro de um navio afundando e tem gente preocupada com a cor da gravata do paletó? Né? Eu falei que muita coisa está errado. Vamos fazer cumprir a lei? Então vamos fiscalizar todos os asilos da cidade hoje. Vamos ver se cumpre lá a enfermagem 12/36. Vamos fiscalizar todas as casas de dependência química. Todas. Todas as casas de repouso. Que engraçado a lei valer para umas coisas e não para outras, né? A pessoa vai na minha loja, compra, não paga, anda para a cidade, você vai na justiça, põe no Serasa e não dá nada. E de repente, para umas coisas, a lei vale que vem de uma vez. Então, é exatamente isso que o senhor falou, doutor Anderson. É a sensação de que o Brasil foi saqueado nos últimos 40 anos e ninguém viu, descobriu tudo agora, né? Ninguém nunca percebeu nada, agora que percebeu nos últimos 5 anos. E quando vem agora esse problema que o senhor bem explanou, cai aqui para nós na Câmara. Que às vezes dá abertura para uma pessoa mal informada, um analfabeto funcional, vir aqui jogar pedra no vereador ou até no prefeito. Como o caso do Banco Santander, que executou a cidade que vocês moram em 256 milhões, a serem pagos 127, porque foi negociado, de uma dívida contratada há 20 anos a 8, que ninguém nunca pagou. Mas eu peço desculpa por essa situação, que eu entendo que está na lei, área institucional, tudo que foi feito, ficou para dentro, entre outras questões, que eu acredito que agora como é que faz? Será que quem comprou o terreno tinha realmente que saber? Ou quem construiu que falar? Mas como é que aprovou na prefeitura todo esse monte de condomínio? O secretário na época não alertou? Então a gente espera que se a gente for agora começar a punir de coisas que já foram construídas, outrora a vereadora Érica Tanque comentou, né? Que a gente possa discutir um pouco daqui para frente. Porque o Brasil só discute o ontem, né? Parece que é um país de estuprador, assassino, bandido, não tem ninguém bom aqui. Então, realmente, está faltando olhar para o futuro, que os novos condomínios agora, com a legislação, comecem a se adequar corretamente, mas a gente precisa ter um pouco de tolerância na hora de ver o que já foi construído há 10, 15, 20 anos atrás. E o pior de tudo é que quem paga conta disso é sempre o cidadão. É sempre o cidadão.
Mas era isso o pedido de desculpa, porque eu realmente não entendo a lei ao certo, viu, vereador? Temos advogados na casa, é a sensação de ser taxado e fiscalizado meia dúzia, enquanto milhões de pessoas estão aí navegando e tudo tranquilo, e a gente, é isso daí, o Brasil afundando, e realmente a gente vendo cancela e porteira e pedaço de terreno, que é importante, mas eu teria uma outra solução, né? Poxa, de que forma podemos renegociar com o Estado? Olha a SECAP. Alguém conhece o bairro da SECAP? 40 anos que não tem escritura, aquele bairro, o povo pagando a conta e vai para o cartório. É problema do Estado, isso é do governador. Mas não se resolve problema que a gente não aguenta mais ficar discutindo. Então, a gente espera que agora, apesar de todo o cuidado que o doutor Anderson explanou, eu acredito que os condomínios já vinham fazendo isso, mas é um jeito também de vocês se livrarem de estarem irregulares e ter que manter o absurdo da cancela aberta para a pessoa simplesmente entrar lá a hora que quer, fazer o que quer, e você que pagou o terreno, pagou a casa, construiu. Muita gente que mora em condomínio fechado tem a imagem de que a pessoa, todo mundo é milionário. Às vezes a pessoa poupou a vida, suou, trabalhou duro, construiu a casa ali, e agora, de repente, pum! Abre a cancela e resolve desse jeito. Então, infelizmente, realmente eu peço desculpa da gente estar tendo que usar o plenário em 2000, nós estamos, no ano que nós estamos discutindo a cancela, enquanto estamos com quase de 100 milhões endividados no país, uma catástrofe empresarial, falta de reforma em todos os sentidos, e a gente falando de uma coisa que, teoricamente, iria prejudicar quem, né? Um pedaço de terra que está ali. Quanto que estão desmatando na Amazônia, queimando madeira? Se for puxar a capivara do que está acontecendo no país, será que o problema realmente é do condomínio? Ah, mas está irregular, tudo bem, mas como é que aprovou? Agora vai culpar quem? A lei permite trazer secretário, punir, multar? Não, vai ficar para vocês a conta, né? Como sempre. Obrigado, presidente. Mais algum vereador que deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei complementar número 6/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Presidente. Para justificar o voto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, que Deus justificar rapidamente. Infelizmente, nós tínhamos que fazer essa votação, ou felizmente, para regulamentar, para não acontecer o pior. Mas queria parabenizar todos vocês que estão aqui, que continuem na luta e que lutem pelos seus ideais. E nós, depois dessa lei regulamentada, nós estaremos à disposição para continuarmos o diálogo, a negociação, até juntamente como o prefeito se comprometeu, junto com todos os senhores dos condomínios. Parabéns à vitória de vocês. Depende de cada um. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Presidente, eu só queria pedir a complacência dos nobres pares, no sentido de invertermos o item 4 da pauta, em razão da presença de familiares no plenário. Antes do pedido do vereador Anderson Pereira, existe mais algum vereador que deseja justificar o voto? Não havendo, o projeto foi aprovado. Partiremos para o pedido do vereador Anderson Pereira de inversão de pauta, item 4. O pedido do vereador necessita da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé Damix. Sim.
Está aprovada a inversão de pauta. Partiremos para o item 4 da pauta. Item 4 da pauta. Projeto de lei número 270/18, de autoria do nobre vereador Anderson Cornélio Pereira, que perpetua o nome de José Franco de Oliveira em logradouro público formado pelo encontro da Rua Serrana e da Rua Boa Vista, na Vila Queiroz, no município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 4, protocolado sobre o número 422/19, de interesse do vereador Anderson Pereira. Algum vereador deseja discutir? Suspenda a sessão por 2 minutos. A sessão está suspensa por 2 minutos.